Como é que a gente faz para superar o medo de embarcar em um projeto difícil, embarcar em um sonho, na realização de um sonho, como, por exemplo, abrir uma empresa, mudar de trabalho, fazer alguma coisa que realmente importa para a gente? E por que essa questão é importante? Porque na maior parte do tempo, quando a gente quer fazer alguma coisa difícil, quando a gente quer realizar um sonho, na verdade, a gente não faz porque a gente fica morrendo de medo daquele negócio lá não dar certo. E esse medo frequentemente impede a gente de conquistar aquilo que a gente quer e muita gente gostaria de saber como eu faço para vencer esse medo. Isso é exatamente o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. E para isso vai ajudar muito a gente começar com uma história que é uma história clássica, porque é uma das histórias da Bíblia. Eu não tenho nenhum problema se você não acredita em Deus, porque essa história ela tem um monte de coisas super úteis da gente entender, independente se você acredita ou não em Deus. Então essa história é a história de Jonas. Jonas era um profeta que um dia foi chamado por Deus, convidado por Deus, digamos assim, a ir até Nínive. Nínive era uma cidade na Síria onde as pessoas viviam de uma forma muito errada, digamos assim, onde as pessoas iam pecando demais. Deus estava insatisfeito com essas pessoas, então ele pediu para Jonas para ele ir até Nínive e reclamar com essas pessoas e falar para elas: olha, se vocês não pararem de fazer esse monte de besteira que vocês fazem, se vocês não pararem de pecar, eu vou destruir essa cidade aqui. Então, Jonas foi convocado por Deus a ir lá e dar um aviso para eles: olha, se vocês não pararem e não corrigirem o rumo de vocês, a conduta de vocês, Deus vai vir aqui e vai destruir essa cidade. O que Jonas fez assim que ele recebeu esse chamado de Deus? Ele foi direto para Nínive para fazer isso? Não, pelo contrário. Jonas percebeu que isso seria um grande problema, porque, na realidade, a galera que morava nessa cidade eram os inimigos dele, eram os inimigos do povo dele. Ele pensou assim: eu vou lá falar para eles corrigirem o rumo deles, eu vou lá falar para eles que eles estão pecando, euzinho aqui é muito ruim, amigão, porque se eu for lá fazer isso, eles é que vão me destruir. De jeito nenhum que eu vou para Nínive. Sabe o que ele fez? Ele pegou e comprou uma passagem para Tarsís, exatamente para o lado oposto. Ele entrou em um barco e foi direto para o lado oposto. Então Deus falou para ele: vai para lá. O que ele fez? Ele foi para cá. Por que ele fez isso? Porque estava morrendo de medo do que ia acontecer com ele se ele fosse para Nínive. Então ele decidiu que era muito mais esperto ele simplesmente ir para Tarsís. E diga-se de passagem, ele percebeu que era melhor ele sair de onde ele estava, para ele também sair da presença de Deus, e Deus não saber mais onde é que ele estava. Então é por isso que ele decidiu fugir e ir para o outro lado. No que ele foi para o outro lado, nesse barco, lá pelos tantos, no meio da viagem, começou uma tempestade e o barco começou a balançar. E a essa altura, estava no meio de uma viagem longa, Jonas, propriamente, estava lá dormindo, lá na parte de baixo lá do barco grande, várias pessoas estavam. Ele estava dormindo lá numa parte de baixo do barco e ele não estava sabendo que estava rolando uma tempestade terrível, que o barco estava chacoalhando para tudo que era lado e ele estava lá na dele, tranquilão. Só que a certa altura estava chacoalhando tanto que os marinheiros começaram a ficar apavorados e eles viram que aquele barco ia afundar. Então eles começaram a pensar: caramba, o que será que está acontecendo? Por que os nossos deuses estão fazendo isso, estão mexendo com o mar dessa forma? E eles começaram a procurar e conversar com as pessoas e falar: olha, você fez alguma coisa errada que possa ter magoado o seu Deus para fazê-lo ficar desse jeito? E eles foram perguntando para todo mundo e ninguém tinha nada assim que pudesse justificar isso. Até que eles chegaram em Jonas, e aí Jonas acordaram os outros: caramba, cara, você está dormindo aí no meio dessa tormenta? Como assim? Você não está vendo que a gente está aqui, a gente vai afundar? Você fez alguma coisa errada aí com o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é você? De onde você vem? Ele falou: eu sou um hebreu, meu Deus é o Senhor, e ele mandou eu ir para Nínive, mas em vez disso eu estou vindo para cá. Talvez ele não esteja muito contente com isso. Pode ser que eu seja a causa do problema de vocês. E aí eles: caramba, o que a gente vai fazer então? E aí o Jonas, pelo menos, teve a decência de admitir que, olha, dado que esse é o meu problema, de repente o que vocês deviam fazer é me jogar para fora do barco, né? Porque talvez isso vá deixar Deus contente. E aí foi exatamente, os marinheiros não queriam fazer isso no primeiro momento, porque eles não queriam jogar ele para fora do barco, mas a tempestade estava ficando cada vez pior e eles eventualmente jogaram ele para fora do barco. Assim que eles jogaram Jonas para fora do barco, o mar acalmou, o vento parou, o problema foi completamente resolvido. Mas
Uma vez que Jonas caiu na água, um peixe gigante, ou poderíamos dizer, uma baleia, foi lá e comeu o Jonas e levou ele para as profundezas do mar. E Jonas ficou 3 dias lá nas profundezas do mar, completamente na escuridão. E ele não se afogou, porque ele agora estava lá na barriga da baleia, mas ele estava lá na escuridão, rezando para Deus e pedindo desculpas a Deus por ele não ter feito aquilo que ele deveria ter feito, por aquilo que ele foi convocado a fazer, até que Deus eventualmente viu que ele estava arrependido e decidiu dar uma segunda chance para ele. Então a baleia pegou e nadou de volta para lá, para a terra de Jonas, vomitou Jonas lá na terra dele, e Jonas agora entendeu a mensagem e falou, ok, eu vou para Nínive. Aí Jonas foi para Nínive e ele foi lá e falou com o pessoal, olha só, vocês estão fazendo tudo errado aqui, Deus está chateado com vocês, ele vai vir aqui e vai destruir completamente essa cidade se vocês não pararem com isso. E sabe o que aconteceu? A galera escutou. E eles falaram, sabe o que é verdade? A gente está fazendo muita besteira mesmo. Até o rei concordou. E aí o que eles fizeram? A galera da cidade resolveu se arrepender e entrar no rumo, sabe? Resolveu fazer as coisas direito. E aí, por conta disso, Deus eventualmente decidiu poupar aquela cidade que ele ia destruir completamente. Então, graças a Jonas ter ido lá, Deus decidiu poupar a cidade. E por que eu te contei essa história tão maluca? Porque essa história maluca, ela é um padrão que acontece na vida de todos nós quando a gente está diante de um projeto ousado, digamos assim. A gente, nessas situações, vive algo que é muito semelhante ao que está nessa história. E agora eu vou começar a explicar exatamente o que a gente vive e como é que isso está conectado com a história. A história vai tornar mais fácil entender o que está se passando com a gente. Toda vez que a gente tem um sonho, por exemplo, e a gente acha que é um sonho muito ousado, a gente fica com medo de realizar aquele sonho, a gente pode interpretar esse sonho, esse desejo, como sendo exatamente o chamado de Deus, como foi no caso lá do Jonas. É como se fosse, se a gente quiser usar outra palavra aqui para não usar exatamente a palavra Deus, vamos imaginar que é a nossa consciência. Então, dentro da gente, a gente tem a nossa consciência que vira para a gente e fala assim, cara, você já pensou em fazer esse negócio aqui? Então, ela começa a direcionar a nossa atenção para algo que provavelmente a gente deveria tentar fazer. Diga-se de passagem, antes até de eu continuar nesse sentido, eu devo dizer que uma das coisas que a gente não se dá conta é que dentro da gente, a gente não tem uma única pessoa. Na verdade, a gente tem várias pessoas. Você fala, cara, que troço louco é esse que está falando mesmo? Como assim a gente tem várias pessoas? Imagina, por exemplo, quando a gente decide que a gente precisa fazer uma dieta. E aí a gente fala assim, não, daqui por diante eu não vou mais comer doces. Até o momento que a gente encontra na nossa frente um chocolate, e a primeira coisa que a gente faz é ir lá e comer o chocolate. Todo mundo já passou por uma situação como essa, em que tem uma parte da gente que está dizendo pra gente, olha, não vou mais comer doce, não quero mais comer doce, eu tenho essa determinação de que eu não vou mais comer doce, mas aí tem uma outra parte da gente que assim que vê o chocolate ou qualquer outro tipo de doce, vai lá e come o doce. Por que isso acontece? Porque, de fato, dentro de nós, a gente não tem apenas uma única pessoa, a gente tem várias. A gente tem vários impulsos. Então, por exemplo, a gente tem um impulso que é o impulso de comer. A gente tem um impulso que é o impulso de procrastinar, por exemplo, quando a gente sabe que tem que fazer alguma coisa e a gente fica adiando. A gente tem um impulso de olhar para a rede social para ver se tem alguma novidade. A gente tem vários impulsos dentro da gente. Só que dentro da gente, além desses impulsos, a gente também tem a nossa consciência, que é normalmente aquilo que chama a gente para o caminho certo. E essa consciência, para aqueles que acreditam, ela é algo divino, ela vem de Deus, é um chamado de Deus indicando para a gente, olha, vai por esse caminho daqui. Então, dentro da gente, a gente tem tudo isso. E tem um conflito em andamento o tempo todo. E muitas das vezes a gente não consegue suprimir os nossos impulsos, porque eles são como se fossem meio que biológicos, eles são nossos impulsos mais instintivos, digamos assim. Eles chamam muito a nossa atenção. Então, por exemplo, comer o chocolate é uma coisa instintiva, é uma coisa, sabe, é um desejo assim que é difícil de controlar, enquanto a consciência tipicamente está chamando a gente para fazer algo que é importante, é nobre, é melhor, mas é difícil de fazer, porque a gente precisa ir contra esses impulsos. Então, imagina uma pessoa, por exemplo, que deseja abrir um negócio, por exemplo, ela tem um sonho de abrir um negócio, então é como se ela tivesse um chamado de Deus, um chamado da consciência dela para abrir esse negócio, ela tem um interesse por fazer isso,
mas ela está morrendo de medo, porque o medo é parte desses impulsos dentro dela, puxando para o lado contrário. Então, na história de Jonas, a gente vê algo semelhante. A gente vê Deus chamando ele, ou talvez a consciência dele chamando ele para ir para Nínive, para poder resolver o problema que estava acontecendo lá, para poder falar com as pessoas e tudo mais. Mas ele entende que, primeiro, isso é extremamente arriscado, porque pode ser que ele vá lá falar com o pessoal e o pessoal fique irritado com ele e acabe, sabe, fazendo mal para ele. Então ele tem um medo, é um medo completamente justificado. A mesma coisa acontece com a gente quando a gente quer fazer um projeto ousado. A gente tem medo de que aquilo dali não vá dar certo, porque, de fato, a chance de não dar certo é muito grande. Quando você pensa, por exemplo, em abrir uma empresa, a chance de não dar certo, de você perder dinheiro no processo, perder tempo e assim por diante, é uma chance muito grande. Então, o projeto em si é arriscado. Isso é um fato e é perfeitamente compreensível. Então, o que a gente tem nesse momento? A gente tem medo, porque a gente pode se dar mal. E aí, tem um detalhe muito importante nessa história. E aí, diante desse medo, qual é a nossa reação natural? Nossa reação natural é pensar o seguinte: ok, eu vou fazer isso, mas eu primeiro preciso ter certeza de que vai dar certo. Se eu tiver certeza de que vai dar certo, aí eu vou fazer esse projeto. Mas se eu não tiver essa certeza, é melhor eu ficar aqui na minha. Então, isso é uma reação natural que a maioria de nós tem diante de um projeto difícil. A gente até se dispõe a fazer, desde que a gente tenha certeza de que vai dar certo. Eu vejo isso frequentemente com os meus alunos, quando eles estão tentando justamente criar um negócio e eles têm certas coisas para fazer que vão demandar deles justamente um esforço, tempo, dinheiro, mas eles não têm certeza se vai dar certo. E na realidade, a gente não tem certeza nunca se alguma coisa vai dar certo. Então eles ficam querendo ter certeza antes de embarcar no projeto. Da mesma maneira que, de certa maneira, Jonas queria ter certeza de que ele não ia ser, por exemplo, massacrado lá pela população daquela cidade antes de embarcar no projeto. De ir lá em Nínive e falar com o pessoal. Como ele não tinha essa certeza, ele falou assim, eu vou para o outro lado, eu não vou para aquele lugar lá de jeito nenhum, esse negócio não vai dar certo. E é exatamente o que a gente faz frequentemente diante de um projeto difícil. A gente, em vez de encarar o projeto, a gente vai para o outro lado, porque aquele negócio lá vai ser muito ruim. Maravilha. Então aqui a gente começou a entender a primeira parte do nosso problema. A primeira parte do nosso problema é que a gente recebe um chamado da nossa consciência, um chamado de Deus para fazer alguma coisa que é importante, que é nobre, que é valiosa, mas a gente fica morrendo de medo, a gente não tem garantia de que vai dar certo. Então, em vez de ir para onde a nossa consciência, o Deus, mandou a gente ir, a gente vai para o lado oposto. E aí foi o que aconteceu com o Jonas, ele foi para o lado oposto. E no primeiro momento, a gente pensa, maravilha, problema resolvido, estou aqui tranquilão no meu barquinho, indo lá para Tarsis, não vou ter mais problema, minha consciência não vai mais me atormentar, Deus não vai saber que eu estou indo para lá, tá tudo certo. Só que não. Porque a consciência tem esse pequeno probleminha que ela fica basicamente falando ali na nossa cabeça, olha, você não fez o que você deveria fazer. Ela fica atormentando a gente. E todo mundo sabe disso, porque todo mundo já passou por esse processo de a consciência estar atormentando a gente. Aquela coisa de você vai dormir, para começo de conversa você não consegue dormir. Se você consegue dormir, lá pelas 3 da manhã você acorda com a consciência te atormentando, porque tem alguma coisa que você quer muito fazer, está morrendo de medo de fazer, e ela fica lá te atormentando. Então, na história de Jonas, ele vai, o navio começa a entrar em tormento, só que à medida que ele vai avançando, ou seja, à medida que a gente vai passando o tempo e a gente não realiza o projeto que a gente foi convidado, convocado a fazer, o que acontece na prática? A consciência que até então estava atormentando a gente, ela vai tornando esse tormento cada vez pior à medida que os meses vão passando. Chega a uma altura em que esse negócio vira um verdadeiro inferno na nossa vida. Por quê? E você certamente já viu isso na vida de outras pessoas à sua volta e talvez, inclusive, veja na sua própria vida. O que acontece quando a gente não faz aquilo que a gente tanto queria fazer? A gente, de certa maneira, é punido pela vida por conta dessa escolha. E como que a gente é punido? Imagina uma pessoa, por exemplo, que ela não aguenta mais fazer o trabalho que ela faz, que ela está há 10 anos fazendo aquele trabalho. E aí ela decide que ela quer fazer um outro trabalho, ou ela quer abrir uma empresa, por exemplo, mas ela não abre. E no primeiro momento, nos primeiros 1 ou 2 anos, ela fica ali atormentada na consciência, ok. Mas com o passar do tempo, à medida que ela vai continuando naquele emprego que ela detesta e assim por diante, ela vai se tornando uma pessoa cada vez mais amarga, ela vai se tornando uma pessoa cada vez mais ressentida, ela vai se tornando uma pessoa que cada vez menos vê sentido na vida.
E aí a vida dela vai se tornando um verdadeiro inferno, porque ela não aguenta mais aquele trabalho, que ela já queria ter saído de lá há muito tempo, e já se passaram 5 anos que ela recebeu o chamado de sair de lá, ela simplesmente não sai. Então a vida dela vai ficando um tormento cada vez pior. E é isso que na história de Jonas é representado pela baleia. Quando a baleia pega Jonas, ela leva ele para o fundo do poço. E ele fica lá no fundo do poço, porque o fundo do poço é quando a vida vira um verdadeiro inferno. Inclusive, um negócio interessante que vale a pena dizer é que existe na questão religiosa essa dúvida: mas será que o inferno, por exemplo, existe? Será que o céu, o paraíso existe? E na verdade essa não é a dúvida certa. A dúvida é: será que só existe um inferno ou será que existem dois? Porque se você parar para pensar, um dos infernos a gente sabe que existe, e ele é aqui na Terra. A nossa vida pode virar um inferno, e a vida de várias pessoas claramente é um inferno, frequentemente por conta do que elas próprias fazem e, sobretudo, por conta do que elas não fazem. Das coisas que elas foram convocadas a fazer e não fazem, aí a vida delas vira um verdadeiro inferno na Terra. A gente não sabe se existe necessariamente o inferno depois da Terra, mas o inferno na Terra é garantido que existe. E é exatamente onde a gente vai parar quando a gente não atende ao nosso chamado. Quando a gente tenta fugir daquilo que a gente sabe que é o necessário a fazer, a gente vai parar lá no fundo do poço, lá no fundo, com a baleia tendo pego a gente. Porque a nossa vida vira um tormento no sentido de toda hora a gente ficar se arrependendo daquilo que a gente não fez, a gente ficar ressentido, a gente ficar amargo nas nossas interações. Você deve conhecer pessoas à sua volta que são exatamente assim, profundamente amargas, ressentidas, pessoas que você se pergunta: mas como essa pessoa pode ser tão azeda desse jeito? E a razão pela qual ela é tão azeda, frequentemente, é exatamente por causa disso. Alguma coisa que ela, ou várias coisas que ela deixou de fazer, que era importante para ela fazer, era importante para ela poder se desenvolver e dar uma contribuição maior para a sociedade, mas ela não fez. Então ela não atendeu esse chamado da consciência dela, esse chamado de Deus, e agora ela é punida por isso, indo exatamente para o fundo do poço. E isso é absolutamente real, e qualquer pessoa que já tenha passado por essa situação de não atender ao chamado, né, não tentar realizar o sonho que ela quer, sabe exatamente do que eu estou falando, porque ela é atormentada por esse fato. Aqui, a gente tem que entender que, no fundo, o real problema que a gente tem diante de um projeto difícil é o que é chamado de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente tem medo de que o projeto não dê certo, a gente tem medo de falhar, a gente tem medo do que as pessoas vão dizer, e por conta desses medos, a gente não vai na direção que a gente deveria ir. Em vez de ir para Nínive, a gente vai para Tarsis. O que a gente não entende é que, na realidade, a gente está tendo medo da coisa errada. Porque, no final das contas, o maior medo que a gente deveria ter não é esse. Não é de ir para lá, para Nínive, e ter confronto com pessoas e problemas, etc. e tal. Porque isso, de certa maneira, é um problema menor. O real medo que a gente deveria ter, de verdade, é ir parar lá no fundo, na barriga da baleia, lá no fundo do poço. Porque é isso normalmente o que acontece quando a gente não atende ao nosso chamado. A gente vai parar no fundo do poço. A gente está se enganando, achando que a gente consegue ficar de boinha. A gente não consegue ficar de boinha. Isso, então, você está querendo me dizer o seguinte: quando eu tenho um chamado, um grande sonho e tal, se eu vou e tento realizar, eu corro o risco de não dar certo e fracassar. Não parece muito bom. Mas se eu não vou, eu corro um risco maior ainda. Exatamente. Em outras palavras, você já está com um problema, amigão. Não tem como fugir do fato. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Essa é a realidade da vida. Se você não fizer o que você claramente sabe que você tem que fazer, você vai pagar um preço. E o preço é sempre muito maior. Então, o medo é ótimo, mas ele precisa ser o medo da coisa certa. E o problema é que, diante de um projeto ousado, a gente frequentemente tem o medo da coisa errada. E aí, a gente vai lá no caminho de Tarsis e é engolido pela baleia. Enquanto, se a gente tivesse ido para o caminho que a nossa consciência tinha demandado desde o início, frequentemente a gente ia descobrir que, sabe que no final das contas, até que não é tão mal assim, dá trabalho, tem os seus riscos, mas se a gente tentar, frequentemente funciona. E é, de novo, o que a história de Jonas mostra. Porque ele ganhou uma segunda chance, então ele saiu da baleia, e isso significa que qualquer um de nós, mesmo quando a gente
vai parar lá no fundo do poço, porque a gente não atendeu ao nosso chamado. Se a certa altura a gente decide, então, finalmente atender ao nosso chamado, a gente pode, digamos assim, redimir os nossos pecados e voltar para a superfície e, eventualmente, lá realizar o nosso sonho. E, surpreendentemente, se a gente fizer isso, frequentemente a gente vai descobrir que as coisas funcionam. E teria dado muito menos trabalho se a gente, para começo de conversa, tivesse ido direto lá onde a nossa consciência mandou a gente ir, em vez de ter passado por todo o problema de ir para a tormenta no meio do oceano e para baixo lá da barriga da baleia e tudo isso. A gente poderia ter evitado tudo isso se a gente tivesse demonstrado um pouquinho de fé para começo de conversa, se a gente tivesse acreditado que, no fundo, dá para realizar aquilo dali, por mais difícil que pareça. Até porque, não se engane, todas as outras pessoas que fizeram coisas difíceis até hoje, elas, no fundo, acreditaram também sem saber se ia dar certo, e elas estão aí para provar que, frequentemente, as coisas dão certo. Então, agora que você sabe como que isso funciona, lembre-se sempre dessa história quando você tiver com medo de embarcar num projeto que parece ousado demais. Lembre-se que se você não embarcar no projeto, para começo de conversa, se você embarcar no projeto, tem os seus riscos, sem dúvida alguma. Pode dar errado, sem dúvida alguma. Você pode se arrepender, sem dúvida alguma. Mas acredite, quase sempre, o arrependimento de não ter feito aquilo que a gente sabia que deveria ter feito é muito maior e muito mais doloroso e, de fato, torna a nossa vida um inferno. Então, sempre que você estiver diante de um projeto difícil, lembre-se disso. É importante ter medo da coisa certa. E ter medo da coisa certa é ter medo de parar na barriga da baleia. Isso sim, ou seja, ter medo de parar no fundo do poço. E é lá para onde a gente vai normalmente, quando a gente se recusa a fazer aquilo que é nosso chamado, que é o chamado de Deus para aqueles que acreditam, ou é o chamado da nossa consciência simplesmente para aqueles que não acreditam. Existe um preço a se pagar quando a gente não atende o chamado, e o preço é muito maior do que o preço de tentar fazer aquilo que, num primeiro momento, parece difícil, mas frequentemente é perfeitamente realizado. Então, se esse vídeo foi útil para você, faz uma gentileza, coloca aí nos comentários, me conta qual é o grande projeto que você gostaria de realizar, mas tem medo de fazer.